11 horas 8 minutos, 11 e 8. Bom dia para você. Começa a partir de agora o programa Tá na Pauta aqui dentro do Temática com oferecimento de Ótica Martinato. Você conhece, você confia. Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado. Definem nossa competência. Segundou, primeiro dia da semana útil, né? Porque a semana começa no domingo, mas dia útil, segunda-feira. Pronto. Primeiro dia do mês, dia 1º de dezembro, hein? E nós estamos aqui com o programa Temática, trazendo assuntos. Nosso convidado das segundas-feiras, o Ronaldo Velho Bueno. Ele que é jornalista na sua formação, também mestre em Letras e Cultura. Oi, Ronaldo, bom dia. Bom dia, Beverly. Bom dia aos ouvintes. Acabou o ano? Para mim, terminou dezembro, já é 2026, né? Hoje, né, 1º de dezembro, já é aquele clima de férias, de fim de ano, o pessoal já na contagem regressiva, as escolas logo aí entram de férias, né? Algumas empresas fazem férias coletivas. Eu já sinto aquele clima um pouquinho diferente, né, no ar. Não sei se você tem essa percepção. Eu tenho essa percepção e uma agitação, Ronaldo, que é difícil até para a gente que percebe, que tem consciência, não entrar nela. Porque é uma coisa coletiva de uma pressa. Uma pressa para onde? Uma pressa para fazer o quê? Dá a impressão de que as pessoas já estão de férias. Não estão, mas parece que já estão de coletivas. Não estão. Parece que, sabe, a empresa vai fechar. Calma. Só que a gente embarca nessa energia, né? Não sei você, mas eu tenho de tempo para. Tem que respirar fundo, acho que isso é com todo respira. mundo, né? Quando a gente vê, tá naquela roda, Naquele astral, parece né? que vai acabar o mundo ali dia 31 de dezembro e não Aham. vai, né? Dia 1º de janeiro estamos de volta, né? Vai colapsar tudo. Exatamente, mas é o clima dos nossos tempos, né? É É. importante a gente reconhecer isso também. Tomar consciência e ao tomar consciência tentar dar uma paradinha. Ronaldo, eu sei que também nessa época do ano, nós que trabalhamos com comunicação, já começamos, não sei você, mas eu já comecei em novembro a fazer uma espécie de retrospectiva. Por quê? Porque todo mundo sabe que ali no primeiro do ano, quando a gente faz aquela viradinha, tem as retrospectivas, que são aquelas em que a gente dá uma olhada para aquilo que aconteceu na nossa cidade, né, no Brasil, no mundo, para a gente tentar entender em que lugar da fila do pão a gente está como pessoa, né? Uhum. Mais ou menos isso. E eu começo a fazer a minha retrospectiva, aquilo que me marcou, aquilo que foi importante, quais foram as coisas que eu fiz durante o meu ano, sabe? Até porque se não deu tempo de fazer tudo, tem um mês, entre aspas, né? Mas também para você já ir pegando aquilo que você quer, não deixar passar, para começar agora, não precisar virar o ano para começar. E nessa perspectiva, tem várias coisas que a gente viu que aconteceu. Uma delas foi essa busca louca, que não é só esse ano. Esse ano é Uhum. mais um ano pela busca do corpo perfeito, da beleza suprema, do padrão, que a gente nunca tem uma resposta pronta, né? O que é ser belo? Dependendo a época, uma coisa, dependendo a época é outra, mas a busca pelo corpo perfeito, na nossa atualidade, nossa contemporaneidade, esses anos recentes, é um negócio maluco, Ronaldo. A gente viu ontem no Fantástico, quem assistiu o programa, daquilo que tinha por detrás das canetas emagrecedoras Uhum. clandestinas. Quero deixar bem claro, gente, não é que as canetas emagrecedoras são ruins, não sejam indicadas. Não, elas são boas, é uma tecnologia interessante, que faz efeito, as pessoas bem indicado, né? Mas tem que ter uma indicação para isso, um profissional, Médica. um Uhum. médico, né? E aí a gente viu que tinha um médico ali que ia trabalhar de jatinho lá na Bahia. Para e pensa, Ronaldo. O quanto de dinheiro isso envolve a ponto do profissional, referência, né? Eu não Com faço nem ideia do preço que é um jatinho, né? Do as custo que é canetas isso. emagrecedoras, para quem não sabe, deixa eu trazer. Elas custam, em média, para quem vai fazer a aplicação, em média, R$ 1.500 mês. Ou seja, Uhum. já começa que quem vai aplicar são várias as drogas que estão no mercado. Essa era uma em específico, né? Que foi tema da notícia. Tem outras marcas também no mercado. Elas são realmente para quem tem um poder aquisitivo Uhum. maior, né, Ronaldo? A gente sabe disso. Então, se por si só, para quem tem uma indicação, já não é tão barato assim, né? Ela
pega uma faixa da população, tu imagine quando ela é mal usada, quando ela é usada não para aquilo que realmente ela tem indicação médica, apenas para É um emagrecer. mercado Isso, que mesmo irregular, movimenta muito dinheiro, né. Por isso a gente entende aí porque que o médico estava andando de jatinho. de jatinho, né. Uhum, Mas é muito interessante esse tema, quando a gente fala nas nossas retrospectivas, né, tem tanto a coletiva quanto a pessoal, e depois do período de retrospectiva a gente vai fazer as resoluções, e geralmente uma coisa está ligada com a outra, né. E uhum. muitas vezes a busca por um corpo perfeito, um corpo de padrão, ele entra metas de ano novo de muitas pessoas, né, iniciar um esporte, começar a fazer academia, perder, sei lá, 5, 10 quilos ou É que ganhar emagrecimento peso. virou uma obsessão, a Virou uma verdade é obsessão, essa, né. metrificada, Uhum. quantificada, né, tabelas, números, não é o perder peso por uma questão De de saúde, saúde, bem-estar. estou num quadro de colesterol ou pré-diabético ou diabético, preciso emagrecer por uma questão de saúde. Não, é atingir um número, né, chegar ao número X na balança, que é o meu ideal, não sei por quê, né. Às vezes, essa busca é por um motivo de saúde, tudo bem, né, quando ela é bem orientada por profissionais médicos, por nutricionistas, nutrólogos, mas às vezes a busca pelo corpo perfeito, nós vemos que é uma questão puramente estética. Uhum. Dito isso, acho que a primeira consideração que a gente precisa fazer é que beleza é cultura. Quando a gente fala de noção de belo, aquilo que a gente entende como belo, como bonito, é uma questão estritamente cultural que se move no decorrer do tempo. O que a gente considera bonito hoje, ou o que a gente considera belo hoje, é muito diferente do que já foi belo em outros tempos. Então, essa é uma primeira noção que a gente precisa ter para entender que o referencial é móvel, né. Basta a gente ver produtos culturais. Por isso que eu digo que é um assunto muito, muito, muito ligado à cultura, aos nossos costumes. Basta a gente ver cinema, revistas, fotografias, que a gente percebe que o padrão do que é considerado bonito vai mudando. Se a gente pega um filme dos anos 50, anos 60, a gente tem um tipo de padrão de corpo, de beleza, que é considerado o ideal culturalmente. A gente lembra da figura da Grace Kelly, da Marilyn Monroe. No caso dos homens, tem me fugiu o nome dele, mas o Kirk Douglas, né, que era, galã dos filmes de faroeste, né, o pai do Michael Douglas, inclusive. O Hugh Grant, não sei se era esse o ator, mas acho que é não, o Humphrey Bogart. É, O o Grant eu acho Grant que é atual, é né? mais Tá, não é nem não. tanto, é aquele do funeral, Esse aí acho que ainda tá em atividade, tá, né, então tá. não é esse, é o Bogart que eu queria falar, e tem aquele do E o Vento Levou, que eu me esqueci o nome. Mas enfim, Hum. esses eram os padrões de beleza, os padrões estéticos, né. Se a gente eh, pega anos 90, a gente tinha ali o padrão de beleza, uma linda mulher, né, Uhum. era Julia Roberts, o Richard padrão, Gere. feminino, e o Richard Gere, o Robert De Niro, o Al Pacino como padrão masculino. Vamos avançar um pouquinho mais do O tempo. Hugh Grant hoje tá com 65 anos, é Então não era vivo, ele. é do filme 4, Casamentos e um Funeral, que eu queria lembrar. Notting Hill, enfim. E se a gente pega atualmente, a gente já tem outros artistas que a gente pode considerar aí o padrão de beleza. Masculino fala-se muito hoje no Pedro Pascal, né, de algumas Cauã séries aí. Raymond, enfim. Feminino tem a Lady Gaga, por exemplo, que é considerado um padrão tanto artístico quanto de beleza. Mas por que que eu trago esses exemplos? Se a gente pegar eu não trouxe um recorte superior a 100 anos, foi uma coisa breve, historicamente. A gente já tem uma oscilação do que é considerado belo e do que não é considerado belo, o que segue o padrão. Se a gente olha historicamente, Beverly, com um recorte temporal maior, a oscilação é muito mais, significativa.
Um autor que eu gosto muito, que eu trabalho, que eu pesquiso, é o Humberto Eco. E ele tem um livro especificamente chamado História da Beleza. Eu acho uma obra sensacional. Eu tive contato com esse livro na minha graduação em comunicação, em jornalismo, porque nós, comunicadores, trabalhamos muito com essas noções estéticas e o que é considerado belo ou não. E o Humberto Eco faz um passeio histórico. O título do livro já entrega, né? História da Beleza, pelo o que era considerado belo desde a Idade Média até os tempos atuais. Se a gente pegar na Idade Média, segundo o autor, o foco do belo era a beleza espiritual. O corpo não era o centro das atenções, se a gente pega a cultura medieval. Por quê? Porque o corpo era considerado frágil, transitório, algo que poderia ser corrompido pelas coisas do mundo, pelas coisas mundanas. E onde estava a beleza? A beleza estaria na moralidade. Beleza é a beleza de Deus. Esse era o entendimento medieval do que era belo. Se a gente pegar pinturas, esculturas, representações em igrejas da época, a gente vai ver que na época medieval a gente tinha muitas representações com corpos um pouco distorcidos, porque a distorção mostrava que o corpo humano era corruptível, né, que o ser humano tinha os vícios morais, tinham atitudes que não eram corretas perante Deus. Então essa era a ideia da beleza na era medieval. A beleza era espiritual, não do corpo. Se a gente avança um pouquinho, na época do Renascimento, a gente está falando aí do Renascimento, ou seja, a partir do século XV, século XVI, o corpo ele recupera a sua centralidade por conta de um movimento científico que começa a acontecer, né? É a época em que a matemática avança, então a gente tem a noção de matemática, proporção e simetria. Qual que é a representação de corpo mais famosa da época do Renascimento? É o homem vitruviano, do Leonardo da Vinci, que é, para quem está nos acompanhando, já deve ter visto em algum livro, na televisão, na internet, que é aquele homem que fica de braços abertos, né, dentro de um círculo. Aquela é uma representação que diz muito sobre a leitura do corpo na época do Renascimento. Era um corpo simétrico, era um corpo proporcional e tem a volta da centralidade do corpo. Se na Idade Média o corpo era desenhado retorcido para mostrar os defeitos morais da humanidade, no Renascimento, voltam a ter aquelas pinturas dos corpos bonitos e sem roupa. A gente lembra também daquele quadro A Ascensão de Vênus, a Mona Lisa, que também é a ideia de beleza daquela época. Bom, vamos fazer um salto temporal. Daí a gente vai para o século XX. O século XX já tem aquela representação de beleza que é a da revista, que é a da capa de revista, que é a do cinema, que são os atores de Hollywood. Já muda o que é o ideal de beleza. E se a gente vem para o século XXI, agora fazendo uma leitura da contemporaneidade, eu diria que agora a beleza ela é um produto, a beleza está na performance, mais do que a harmonia, mais do que a beleza espiritual da Idade Média, ou do que a harmonia corporal do Renascimento, ou do que a fotogenia. Sabe quando a gente diz, fulano é fotogênico, sai bem em foto? Isso é muito século XX. Agora, mais do que essas noções de beleza, é o processo, é a performance do ser belo. O que é isso? E a performance tem a ver com consumo. É o você poder pagar aqueles 1.500 pela caneta emagrecedora, é você poder pagar pelas cirurgias plásticas, pelos procedimentos de botox, pelas academias caras, né? O corpo agora, a noção de corpo é algo que pode ser administrado, manipulado. É muito interessante a gente observar
como que nos últimos anos, Beverly, você pontuou muito bem, né? Essa busca pelo corpo perfeito não é algo de 2025, é algo cultural dos últimos anos. Mas me chama muito a atenção como a gente teve o crescimento nas ruas. É só a gente dar uma caminhada de academias, clínicas estéticas, salões de beleza. Essas clínicas que fazem procedimentos como harmonização facial, procedimentos de lifting, botox, Sobrancelhas, cílios, daria para sobrancelha, falar. hã, enfim, uma série de procedimentos estéticos, né, dos mais variados possíveis, a gente tem uma proliferação desse tipo de estabelecimento. É um mercado que movimenta muito dinheiro. O Brasil, salvo engano, é o segundo mercado do mundo para produtos cosméticos, ficando apenas atrás dos Estados Unidos. E olha que nós somos apenas o quinto país em termos de população. O Brasil fica atrás em população da Índia, da China, dos Estados Unidos. Mas em termos, o Brasil é a quinta ou sexta população agora, acho que a Indonésia passou o Brasil recentemente. Mas nós somos a quinta ou sexta população, mas a segunda que mais gasta com procedimentos estéticos. E poderemos ser a primeira, loguinho, tá? Porque tá aumentando. Tem um dado aqui que eu trouxe, ó. Interessante. eh, o Brasil é o país que mais realiza procedimentos estéticos no mundo, com mais de 2,3 milhões de cirurgias em 2024. Esse número só cresce, tá? De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Jovens e adolescentes que já nasceram integrados à internet é o grupo demográfico no Brasil que mais adere a essa tendência. Um estudo feito pela Sociedade de Cirurgia Plástica Brasileira registrou do ano passado, de 2023 para 2024, um aumento de 141% entre cirurgias, né, nessa faixa etária de 13 a 18 anos, que coincide justamente com a expansão do Facebook e do Instagram no Brasil. É interessante que se a gente for parar para pensar, é também uma luta contra a passagem do tempo, né. Só que às vezes isso é feito de maneira desmedida. Eu já vi no Instagram, por exemplo, conhecidos. Hã, Porque não basta fazer o procedimento estético, né, outra marca dos nossos tempos. Geralmente a pessoa faz e posta, né, Uhum. posta o resultado ou faz uma foto na fila do médico esperando, aguardando o procedimento, isso acontece muito. E a gente tem muitos influencers, os influenciadores, que, recebem permutas de clínicas estéticas. É muito comum, influenciadores que a gente segue de repente estão lá fazendo um procedimento de um preenchimento labial, de um botox, de alguma coisa. Você vai ver lá no finalzinho do post, tá hashtag publicidade, hashtag parceria paga, alguma coisa assim. Ou seja, são pagos para divulgar como uma propaganda, né? E o público, as pessoas que estão acompanhando isso, acabam ficando naquela obrigação ou aquela pressão estética, pressão social de: "Poxa vida, tá me surgindo uma ruguinha aqui do lado do olho, eu não sou assim, o meu cabelo não é assim, o meu corpo, eu não consigo tirar foto, na praia de biquíni ou sem camisa, porque acontece tal coisa". E daí toda essa pressão estética vai forçando que a pessoa vai lá e faça também o procedimento. Eu já vi no meu Instagram conhecidos, assim, de 25 anos fazendo preenchimento para eliminar marcas da idade. Daí eu pensei: "Gente, que idade, né?". Uma pessoa com 22, 23 Sim. anos fazendo preenchimento para aliviar marcas de idade, eu acho chocante. Sim. Não, tem um lado bom que é, bom, temos, possibilidades, ninguém que está demonizando, né, os Não, não. procedimentos, mas é que a busca irrefreada, a palavra que está aqui, ó, irrefreada, desmedida, descabida, insana, é que gera. E eu quero trazer um outro elemento para essa discussão, Ronaldo, porque, assim, a busca pela juventude eterna, desde que a Não gente é conhece a nova. humanidade, pela humanidade, ela tem, né, todo mundo já ouviu falar que Cleópatra tomava banho de leite De de ovelhas, de leite. cabra, sei lá o quê, né. Todo mundo sabe que isso é uma coisa que o ser humano A busca, busca né. pela pedra filosofal, pela Isso. fonte da juventude. Ponto. Só que no nosso tempo, o nosso tempo é marcado por essa insanidade em relação a isso, Uhum. essa loucura. A gente tá fazendo qualquer coisa em nome do corpo perfeito, da aparência perfeita, do peso perfeito, peso ideal, sendo que
o Ronaldo acabou de explicar, não preciso explicar tudo de novo, né? Ele muda conforme o tempo, ele tem padrões diferentes, então é difícil acertar a mão nesse sentido, né? E o elemento que eu quero trazer, Ronaldo, é o elemento da medicina. Poderia falar da justiça, eu poderia falar de outros bastiões da sociedade, mas eu vou pegar a medicina porque é do que nós estamos falando. Uhum. Pegando o gancho desse médico que foi preso ontem, né? Preso não, se descobriu ali toda aquela trama envolvendo as canetas clandestinas, foi matéria do Fantástico, a gente podia pegar outros tantos ao longo de 2025, esse é o mais recente, né? Faz a gente entender, Ronaldo, que também mudaram as regras, as redes sociais mudaram, por exemplo, até as redes sociais, a medicina era um lugar de credibilidade que ainda hoje tem profissionais que não sabem, vou para as redes sociais ou não vou? Porque aqui tem aquela pergunta que vale milhões, né? Devo estar? Se eu não estiver nas redes sociais, eu não estou vivo. E a gente sabe que o paciente, a gente chamava de paciente, hoje ele é cliente, ou seja, a nomenclatura Uhum. mudou. Por quê? Porque mudou a relação. A relação mudou, né, só que o juramento não mudou, quando tu vai lá, né, o meu juramento quando eu me formei não mudou, o do médico, do juiz, né, o operador do direito não mudou, mas as coisas mudaram. Então este profissional, que eu não tô aqui criticando, tá, não é uma crítica em específico a um profissional, mas, nós como sociedade permitimos, gostamos e consumimos a medicina glamourizada e como se fosse um espetáculo. E o médico e o fazer médico não é um espetáculo. Por quê? Porque até então, até as redes sociais, esse profissional ele tinha um conduto, um dress code diferente, uma conduta diferente. Por quê? Porque ele era a gente tinha que respeitar, ter credibilidade. Você fica com medo hoje de entregar o teu corpo, né, numa cirurgia, dependendo para quem, não é verdade? Então, tem o lado que é bom, que popularizou o acesso, mas tem o lado que glamourizou algo que não deveria ser glamourizado. E esse glamourizar das redes sociais, seja do esteta, seja do médico, em várias profissões, seja do psiquiatra, né? Colocou alguns profissionais e a profissão em si num lugar o lugar da espetacularização. E aí, quando virou espetáculo, Ronaldo, a mesma coisa nós na comunicação. Uhum. Não tô dizendo que é só medicina, mas pegando o gancho da medicina, se perdeu aquele referencial que tinha anteriormente, que era um lugar quase que de sagrado, né? Você não via, e se você visse esse profissional numa balada, coisa e tal, você já estranhava, xingando o juiz no lugar de um estádio de futebol. Só que hoje não, hoje essas coisas, não quer dizer que essas pessoas não faziam, mas elas estavam num lugar que durante o exercício de sua profissão era quase que sagrado. Hoje não, hoje é terra de ninguém, a internet é terra de ninguém. Vale qualquer coisa. E você resumiu de uma maneira fantástica, Beverly, que é a questão do espetáculo, né? E que coloca em risco justamente a nossa capacidade de escolha dos profissionais, dos métodos adequados, inclusive do que fazer. Por que isso? Às vezes a gente tem. Sequestrou o bom senso. Claro, e isso não Sequestrou. é, obviamente, um problema específico do campo dos procedimentos, em qualquer área profissional. Se a gente vai no direito, isso acontece, se a gente, em qualquer área. Nutrição, qualquer Sim, sem uma. dúvida, sem dúvida. O que que acontece? As Hoje, academias, qualquer é, coisa. a gente acaba sendo influenciado pelo número de seguidores, pelo número de likes, pelo número de comentários que o profissional tem, né. Hoje, muitas vezes, qual que é o nosso jeito de escolher um profissional? A gente vai para onde? Para a rede social. A E aí gente e vai a lá. pergunta que eu quero dizer é essa, o cara é badalado, ele Exatamente. é E isso é muito badalado. perigoso, porque às vezes a gente tem um profissional super competente, com uma história tremenda no seu campo de atuação, profissional sério, com, enfim, com toda uma caminhada, com especializações, com estudo, com prática, mas a pessoa não tem um perfil de rede social. Ela fica, entre aspas, invisível para a sociedade contemporânea, para nós, né. Se você pesquisa lá, eu preciso de um profissional da nutrição, né, preciso fazer acompanhamento com um nutricionista, daí eu boto lá no Google, nutricionistas Caxias do Sul, ou eu boto no Instagram. Se esse profissional não tem um perfil, se ele não tem uma conta Parece que ele nessa não rede existe, não social, é sério, né. parece que ele não existe, não é E sério. aí tu E me aí é um problema enorme, enorme. E por porque outro ele lado, pode ter uma qualidade profissional superior ao mais curtido, ao mais seguido, ao que é mais badalado.
Sim, e eu só queria trazer que o inverso é proporcional. Muitas vezes você acessa um profissional que, nossa, na rede social ele é maravilhoso, Uhum. encantador, né? Mostra o seu dia a dia, Fala traz bem. humor, fala bem, brinca com as situações. Por quê? Porque a gente é contagiado, a gente é encantado por essas fórmulas. E não é os outros, eu também sou. Só que às vezes, Ronaldo, o inverso é proporcional. Você vai fazer uma consulta e o profissional não te entrega o serviço contigo que você imaginou que ele faria nas redes sociais. Então, nem sempre aquele que não é badalado pode ser melhor, e aquele que é badalado pode não ser tão bom quanto ele diz ser nas redes sociais. Então, o que eu quero dizer aqui não é que o profissional é bom ou ruim, é que a nossa avaliação como alguém que vai comprar, usufruir, exercer o serviço, não é fidedigna. Os nossos critérios para chegar lá é que não são mais fidedignos, né? Por quê? Porque eles são influenciados por outros critérios que não são aquele que era o básico e que deveria continuar sendo. Eu sou um bom profissional, te entrego e eu tenho condições de comprar esse serviço e vou ter o melhor atendimento possível, né? Nesse, e quando eu falo comprar, não é só comprar porque você está pagando, porque todo profissional que gera um atendimento está sendo pago por alguém, inclusive o do SUS. Né, então Exato. quando a gente compra, significa que eu estou ali esperando, mesmo que eu não estou monetizando, pagando necessariamente com dinheiro, alguém comprou para que aquela consulta fosse feita, né, Ronaldo. Esse, profissional da notícia em questão, das canetas emagrecedoras, que foi insumo da matéria do Fantástico de ontem, o médico baiano Gabriel Almeida, ele tinha mais de 750.000 seguidores nas redes sociais. Óbvio que uma das condições que levaram ele a ser celebridade é a quantidade de seguidores, né. E daí, entra a responsabilidade coletiva, né. Por que que nós seguimos esses profissionais? Essa profissionais? Não, essas pessoas, né. Alguma É, coisa tem, assim, alguma coisa de magnético, alguma coisa que atraia o público, obviamente tem, senão não seria claro. sucesso e de número de seguidores. E E não dá agora para demonizar não, também não é isso. a quem tem muitos seguidores, não é sobre isso, mas, nós estamos aqui É trazendo um que a gente problema tem muito complexo, a né. gente é muito complexo, porque a gente tem profissionais excelentes e que às vezes têm um perfil ali na rede social e não vão ter um alcance nem 1% desse médico. A gente está falando ali de setecentos E mil 750.000 mil seguidores. Então, mais olha de. quantas pessoas têm acesso às publicações que ele fazia. Né, Uhum. 750, a gente sabe que as redes sociais não entregam o conteúdo para todos os teus seguidores, há um cálculo ali, mas mesmo assim uma quantidade enorme de pessoas tem acesso. E a gente vê isso em todas as áreas, a gente acessa, perfis ali de influenciadores que têm conteúdos muito ruins e vá lá, tem milhões de seguidores. Eu falo disso em todas as áreas, por exemplo, eu acompanho muito a área da literatura, que é o meu campo. E hoje existem os influenciadores, de livros, né, os booktubers. Tem alguns que eu acho que têm um conteúdo muito legal e que ajudam na popularização da leitura, e que fazem um trabalho muito bacana. Agora tem booktubers que são muito ruins, cá entre Uhum. nós. Mas você olha lá o número de seguidores, tem 500.000, 600.000 seguidores, e eles estão lá dando suas dicas, né, com uma qualidade duvidosa, com uma análise crítica do que eles leem, e isso acontece com os perfis que falam de filmes, que falam de séries, que falam de nutrição, que falam de atividades físicas. Isso acontece com todos os segmentos. Profissionais, às vezes, ruins ou de qualidade duvidosa, são lá muito seguidos. E se eles são muito seguidos, eles vão vender mais. Eles vão vender mais o seu produto, porque daí quando alguém Vou chegar estiver em a mais procurar, gente, vai chegar certamente. mais gente. Pronto, a chance de O vender é maior. conteúdo vai chegar a mais pessoas. Isso aí. Aquilo que nós falamos antes, se a gente vai procurar uma manicure em Caxias, a gente vai botar no Google, vai botar no Instagram, quais são as primeiras que vão aparecer? As que são mais seguidas, as que têm mais público. Isso é uma regra do algoritmo das redes sociais. Então, sempre que a gente procura, os mais populares aparecem em primeiro. Agora, mais popular não significa necessariamente melhor, mais qualidade e também não significa seriedade. O inverso também é proporcional e o inverso é verdadeiro. A gente não está aqui dizendo que ah, não se consultem se um médico tem muitos seguidores porque ele não tem qualidade. Não, não é isso que nós estamos falando. O que a gente está dizendo é que não é sinônimo de qualidade.
Pode ser que a gente pega ali uma pessoa que eu acho que é fantástica no seu trabalho, é o Drauzio Varella, no campo da medicina. Gosto muito, ele tem um trabalho de muita seriedade, né? Hoje, inclusive, é o dia de combate à luta contra a AIDS, né? 1º de dezembro. O Drauzio Varella fez um trabalho excepcional em penitenciárias brasileiras lá nos anos 80 e 90, ajudou a formular muitas políticas públicas do SUS. Ele estava lá ajudando na formulação. E ele é um profissional que tem milhares e milhares de seguidores nas redes, mas é um profissional sério. Claro, a gente sabe que ele tem esse número de seguidores, boa parte por causa da sua exposição na televisão, que daí impulsiona, ajuda a fazer com que ele seja famoso. E é um profissional de qualidade. Agora, a gente também tem os fulaninhos ali, como esse profissional aí da matéria de ontem do Fantástico, que tinha seus 750 mil seguidores, fazendo venda de canetas que não eram falsificadas, elas eram irregulares, né, ilegais. Uhum. Elas eram clandestinas, né? Clandestinas. São 11h39. Eu vou pedir licença ao Ronaldo. Tem já várias pessoas participando aqui. Ronaldo, na volta eu vou trazer os ouvintes. Claro. E essa questão da saúde, né? A questão insana que traz para a questão da psique humana, nós abordamos aqui sobre a busca do corpo perfeito. Agora, do primeiro bloco. No segundo, Ronaldo, eu já quero desafiar as pessoas também para darem uma paradinha sobre os filtros da internet, né? Porque todos nós estamos, de alguma maneira, na internet. E a internet, de uma forma geral, ela popularizou tantos filtros que a gente tem dificuldade de saber se aquela pessoa é real ou se ela é fake, ela é melhorada, né? Então, que outras repercussões isso traz para a vida da gente? Eu quero trazer esse assunto na sequência. Intervalo, nós voltamos já já. Não sai daí não, hein? Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Sabe por que o cuidado Unimed é diferente? Porque evoluímos ao teu lado. Inovamos no jeito de cuidar, te dando força para alcançar o que faz teu coração bater mais forte. Cuidamos de ti para levar mais bem-estar para o teu futuro. Afinal, há uma grande diferença entre existir e viver. E a Unimed faz a diferença para você viver bem, sempre. Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro. 11h41. Respire saúde. Escolha viver sem fumo. O cigarro pode causar câncer em qualquer órgão do corpo. Ele aumenta o risco de tumores no pulmão, boca, garganta, esôfago, bexiga, pâncreas e muitos outros órgãos. A cada tragada, dezenas de substâncias cancerígenas entram no organismo, ameaçando sua saúde. Sua vida vale muito mais do que um vício. Cuide-se! Diga não ao cigarro. Uma parceria Rádio Senado. 23 graus. O Recanto da Compaixão Frei Salvador cuida, com carinho e dedicação, de 125 idosos em situação de vulnerabilidade. Por isso, a sua ajuda é tão importante para garantir alimentação, medicamentos e dignidade para quem tanto precisa. Seja você pessoa física ou empresa, doe agora pelo WhatsApp 54984100101 ou acesse recantodacompaixão.com.br. Sua contribuição vai salvar vidas. Participe da missa em honra de Santo Antônio e una-se a nós em oração. Todas as terças-feiras, às 20 horas, acompanhe ao vivo com exclusividade pelas redes sociais, @Capuchinhos Caxias ou @Frei Jaime. Um momento especial de fé e comunhão, dedicado à presença amorosa de Santo Antônio. Reúna sua família, fortaleça sua fé e viva conosco essa experiência espiritual no conforto da sua casa. O Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa. Entre em contato pelo telefone 3204-1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. Bombando nas redes.
A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. A magia do Natal está no ar com a retomada do Brilha Caxias. Até o dia 28 de dezembro, são mais de 40 atrações para você viver momentos de partilha, encanto e alegria em vários pontos da cidade. No centro, o túnel de LED na Avenida Júlio e a roda gigante na Praça Dante são os destaques. Brilha Caxias 2025, realização CDL e Prefeitura de Caxias. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h44, retomando, este é o programa Tá na Pauta especial de hoje. O tema é a loucura estabelecida em busca do corpo perfeito na atualidade. Pronto, é isso, né? Então, será que a gente está exagerando? Como é que a gente sabe? Quais são os sintomas de quando a gente está exagerando? Porque ficar um pouquinho melhor na fita, todo mundo quer. A busca por juventude, a busca pela beleza é uma coisa que é mais velha que andar para frente, né? Todo mundo já em algum tempo histórico já viu, mas nós, na atualidade, vivemos realmente coisas assim insanas, né? Tá aí a questão, né, do quanto vimos nas notícias esse ano de procedimentos que deram errado, de médicos que ou faziam de forma clandestina procedimentos porque são ilegais, ou burlavam as regras, né, para que as pessoas pudessem ter acesso de forma clandestina. Notícia ontem do Fantástico, na questão aí das canetas emagrecedoras, que virou uma febre, né, em 2025. Então, a gente tá falando um pouquinho sobre isso e tentando trazer luz para os temas. Eu, Beverly Rocha, Ronaldo Velho Bueno e você da audiência. Da audiência, Ronaldo, eu quero mandar aqui um alô para Beatriz Tessari Vivan, que já sinalizou que está acompanhando. Inclusive, a Beatriz, Ronaldo, ela, semana passada, veio buscar um brinde que ela ganhou aqui na rádio e me mandou uns biscoitinhos feitos por ela, aqueles natalinos cobertos com aquele glacê. Eu acho a coisa mais linda do universo. Eu tenho medo de comer, para não estragar, sabe? Eu acho bonito. Coloquei num pote lá em casa, a Beatriz, acho tão bonito lá perto da minha árvore de Natal. Um abraço a ela. A Vilani Maia também está com a gente aqui acompanhando. O Ademar Roberto Sebem do Cinquentenário. Inclusive, ele mandou aqui capas de livros que ele tem. Um deles é História da Beleza, Organização de Humberto Eco. Ah, esse aí que a gente comentou antes. Sensacional. Esse livro é fantástico. E da feiura, né? Deixa eu ver Também. como é que é o título aqui. História da Beleza. Não, esse eu já mostrei, né? História da Beleza. E tem o História da Feiura, do Isso, Humberto História Eco da também. Feiura. É isso aí que ele tá mostrando aqui pra gente. História da Feiura, do Humberto Gosto Eco. muito desses dois. Deixa eu ver que mais aqui. Quem mandou a Isabel Viapiana, do bairro Desvio Risso, diz: bom dia, fico com a beleza medieval. tá buscando aqui, o Ronaldo explicou, né, os momentos históricos, né? E ela segue: essa ditadura da beleza tem levado jovens e principalmente adolescentes à automutilação e ao suicídio. Triste realidade. Vejam, são consequências bem enfáticas. Importante isso. Bem enfáticas. Se, na proporção, os jovens de 13 a 18 anos, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, disseram que é a faixa etária que mais cresce em busca de procedimentos, cresceu de 2023 para 2024, 141% nessa faixa etária. É uma loucura, né? Porque se a gente parar para pensar, Ronaldo, é a idade mais que tu tá mais jovem. Pronto. Se tu é a visão da juventude... É o auge do corpo, né? É o auge da juventude. E se nessa fase tu tá fazendo procedimento estético para buscar juventude, vigor e beleza, alguma coisa não tá certo, né? Alguma coisa deu errado. A faixa que mais cresce é de 13 a 18 anos. Eu sei, tem um estudo, não vou saber agora citar exatamente qual é, mas que mostrou também, anos recentes, lá 2018, 19, acredito que tenha sido, que mostrou que por causa das selfies, uma das cirurgias que mais foi feita naquele ano, 2018, 2019, foi a rinoplastia. Ajustar o nariz. Ninguém estava feliz com o nariz que tinha. Depois da selfie. E a pergunta não era, eu respiro bem. A pergunta é, tem que ficar bonito, alinhado, conforme o padrão que era naquela época. Além disso, o Ronaldo tem essa questão dos filtros. Semana passada, Ronaldo, eu fui fazer
uma foto, não me recordo se era uma foto, se era um vídeo, acho que era uma foto no TikTok. No meu Uhum. TikTok, eu fui fazer direto. Eu nunca faço direto. Eu sempre produzo meus conteúdos, que não são grande coisa, não tenho tanta produção assim, mas de vez em quando eu tenho vontade de me expressar nas redes sociais e fui fazer um conteúdo direto no TikTok. Eu nunca faço direto, eu sempre produzo, depois eu publico. Então eu nem sabia. E aí, ao fazer essa foto direto no TikTok, de cara ele te bota um filtro. De cara. Tu tem que cuidar. O natural é o filtro. Isso, de cara. Ou seja, quer dizer que a plataforma já entende que a maioria das pessoas que vão publicar ali, elas não publicam quem de verdade elas são, elas já usam filtro. E assim, claro que eu fiquei linda, maravilhosa. Eu até fiquei com vontade de postar aquela foto, mas não era eu, né? Era uma outra pessoa, né? Sem ruga, nossa, maquiada. No Nossa, Instagram tem muito isso. Você quem é essa olha pessoa? ali, tem o filtro para deixar as bochechas mais rosadinhas. Ou, deixa o rosto mais liso, sem as rugas, né? Tem filtro para tudo no Instagram. Também não quero demonizar os Também filtros. não. De vez em quando Dá acho pra legal usar, brincar. dá pra brincar com o isso. filtro. Mas que seja brincadeira, que seja de Mas vez daqui em a pouco a quando. gente usa tanto Aham. o filtro, né? Nós falávamos aqui no intervalo. Você vai conhecer a pessoa, não reconhece, Vai pro né? namoro, né? Vamos encontrar o pela primeira vez. aplicativo de namoro. Já pensou? Né? A pessoa vai lá ver as fotos, a pessoa é de um jeito. Quando chega Quem é? no lugar é outra pessoa. Quero ir embora, né? Né? Sai correndo. Eu quero ir embora. Parece aquela... Lembra daquelas cenas do Pica-Pau? Aham. Quando a pessoa tirava o véu, tirava o... Sim, aham. Era outra Os coisa, dentes todos né? estragados, Isso. etc, né? Então, não é demonizar a utilização do filtro, porque faz parte da rede social, nosso eles estão tempo. ali, faz parte do nosso tempo. A gente pode mexer na cor da foto, brincar um pouquinho, brincar ali, mas a gente tem que saber qual que é o equilíbrio, Uhum, né? Não é a questão de não utilizar um recurso que está ali, mas uhum. é a gente saber qual que é o limite, e não existe um limite quantificável, um certo, né? Mexer até tal ponto é o indicado. Não, os limites são variáveis, mas a pessoa tem que... Esse bom senso acho que vai ser adquirido só na prática do uso da rede, de ela entender que, sim, dá para utilizar um filtro, mas também não dá para perder a individualidade, a personalidade dela. As nossas características, Beverly, às vezes, vamos pegar um exemplo, assim, do show business, né? A Angélica. A Angélica, todo mundo sabe que ela tem uma mancha na perna, né? Em uma das Uhum. pernas, ela tem uma marca de nascença. Pensa se a Angélica postasse uma foto sem aquela marca. É uma Uhum. coisa que foge de quem ela é. Assim, perderia a individualidade dela, né? Então, tanto que eu acho que ela nunca apareceu sem em fotos publicadas em revistas ou nas redes sociais, nunca apareceu sem aquela Eu marca de lembro de nascença. entrevistas que já tentaram tirar. Isso, Isso, que e tentaram fazer ela Photoshop e ela foi manteve. firme, Uhum. manteve, porque é uma característica do corpo dela, Uhum. né? Talvez algumas pessoas entendessem, se tivessem uma marca assim, entendessem como, abre aspas, um defeito, algo que devesse ser removido por procedimento ou cirúrgico ou por um procedimento mesmo de edição de foto. Então a gente tem que entender o que faz parte de nós, o que é do nosso corpo, e saber que cada uma das singularidades é o que vai nos constituir, a nossa imagem também. Eu não sei se já aconteceu contigo ou quem está escutando a gente, mas eu tenho percebido isso, que várias repercussões, né? Uma dessas é a gente não reconhecer a pessoa, né? Ela se tornar um avatar dela mesma, usando Uhum. filtro, só que sem a intenção de ser um avatar. Querendo ser aquela figura com o filtro, né? Nossa, tô tão melhor com o filtro que eu prefiro ser essa versão de mim com filtro. Só que na vida real você não pode passar o tempo inteiro usando. Teve uma época que, principalmente em escola, não sei se isso ainda acontece, Beverly, né? Não tenho criança na família para saber se essa dinâmica ainda acontece. Mas na minha época, às vezes a criança que usava óculos sofria bullying, Uhum. né? Eu passei a usar óculos com 10 anos.
com 10 anos eu passei a usar óculos. Nunca sofri bullying pelo uso do óculos, né? Por outros motivos sim, mas pelo uso do óculos não. E seguidamente, algumas pessoas me perguntam, nunca quis usar lente de contato, que aí não precisa usar o óculos, sabe? Daí poxa vida, sabe? O óculos não me incomoda em nada, né? Isso faz Uhum. tanto tempo décadas que eu utilizo óculos e mais de 20 anos que eu utilizo. Gosto muito, nunca achei ruim ter que utilizar o óculos. Às vezes até deito a cabeça no travesseiro e me dou conta que não tirei na hora de dormir, né? Então já é algo que é um Eu entendi, costume, virou uma identidade tua, virou uma né? identidade. Uhum. Agora, muitas pessoas associam o óculos como uma perda de beleza natural do rosto, né? Uhum. Se a gente, o que era a personagem a Betty a Feia, naquela novela mexicana que É depois verdade. teve a versão brasileira? Eram 2 elementos que constituíam a Betty a Feia, o cabelo e o óculos. Quando ela passa pela transformação, o que acontece? Ela deixa de usar óculos, né? Não só a Betty a Feia, outras personagens, em filmes, em novela. Lembra daquela novela Chocolate com Pimenta? A Ana Aham. Francisca, Uhum. que ela também era jovem, inocente, ela usava o vestidinho, a fita de chita, e ela usava o óculos. Uhum. Daí, quando ela passa a ser empoderada e que ela casa com o dono da fábrica de chocolate, uma das primeiras coisas que acontece com ela é a saída do óculos. Eu entendo que tu fala. Eu ia te comentar antes que tem outras repercussões, né? Que tem esses elementos que são simbólicos que você falou, tem a questão do filtro que eu mencionei, e tem a questão da quantidade de fotos que hoje a gente faz para aceitar uma. Eu entendo que Sim, a foto digital facilitou. Você antes tinha que, quando você revelava uma foto, ela tinha que ser muito boa, porque custava caro revelar. Até tinha entendo 12, 24 ou isso. 36 chances Até ali, né? entendo que a gente, com a foto digital, a gente pode tirar, sei lá, 3, 4, 5, escolher uma que ficou boa. Só que é isso que eu ia dizer, a gente tá tão insano com isso. Eu conheço um monte de gente que para fazer uma foto, Ronaldo, sua, precisa fazer 40, 20, 30 fotografias. Então, quer dizer, virou uma obsessão. Porque se 5 não deu, tu acha que 20 vai dar? É que nem o exercício de matemática, né? Eu não sei matemática. Eu vou fazer 2 exercícios, eu vou fazer 50. Se tu não consegue fazer 2, não vai adiantar tu fazer 50. Porque se tu não sabe em 2, tu não sabe em 50. É só 50 vezes não sabendo. Então tem que mudar a estratégia, né? E a mesma coisa a fotografia, ou seja, o retrabalho, essa obsessão de preocupação com as fotografias para E achar a foto perfeita. a gente não tem conseguido ver beleza na imperfeição. E a foto digital contribuiu muito com esse processo, porque pensa quando a gente tinha lá a câmera analógica com um filme de 12, 24, 36 poses, beleza. Fazia as fotos, não tinha nem como olhar, né? Porque não tinha o visor para ver a foto batida, a foto tirada. Você ia ver meses depois, quando ia lá revelar o filme. E a foto era muito mais restrita a alguns momentos, né? Eu lembro lá em casa, a gente utilizava a câmera em aniversário, numa viagem em família, Natal, essas datas aí a gente utilizava a câmera, né? Depois, meses depois, se revelava. E não ficou boa a foto. A gente gostava da foto. A gente olhava a foto e gostava. Ah, mas saí um pouquinho dormindo na foto, saí com o Olho olho vermelho, olho fechado, olho vermelho. Acontecia vermelho. muito olho vermelho, Olho né? vermelho é Na nada. foto, é clássico. Uhum. E as fotos estão lá até hoje E no álbum da às vezes a família. gente se gostava tanto naquela foto que ia com o olho vermelho e tudo, Com né? olho vermelho e E tudo. tudo. E daí hoje a gente pega, faz uma foto com o celular e faz de novo. Ah, essa Tem a aqui eu ver com a fiquei. aceitação, né? Eu fiquei com o olho um pouquinho fechado, aí faço de novo. Agora eu fiquei Uhum. aberto demais. Ah, não, Uhum. agora eu fiquei com o rosto virado um pouquinho para a direita, vou fazer mais olhando para o meio. Daí faz, ah, não, mas agora eu fiquei com o queixo um pouquinho alto, vou baixar o queixo. Uhum. E daí você vai, como não gasta, como não Uhum. custa, é só Uhum. tirar de novo, Entre vai aspas, né? fazendo. Custa teu tempo. Autoestima, a custa outras coisas, mas a Exatamente. gente vai fazendo e vai fazendo. Só que a gente não percebe, e não é não tô fazendo aqui uma frase de coach, mas a gente não percebe a beleza da imperfeição, porque o que é humano é justamente a imperfeição. Eu lembro daquele filme O Homem Bicentenário,
com o Robin Williams. Ah, sim. Lembra que ele era um Uhum, robô, ele era um uhum. androide, e daí ao longo do filme ele quer virar um ser humano. E daí ele vai colocando elementos no corpo, né? Inicialmente ele é uma lataria, até que ele vai trocando partes do corpo por tecido, como pele mesmo, ele vai ficando um humano. Mas ao longo do filme ele percebe que o que faz o ser humano, além do sentimento, das emoções, da capacidade de sentir, são as imperfeições, né? Não basta ter uma pele 100% lisinha, né? Nós não temos. A gente tem uma pinta, uma verruga, uma cicatriz, né? E isso é o que nos constitui como seres humanos, né? Eu Bacana também isso já aí. fiz algumas cirurgias de retirada de vesícula, de apendicite, e sempre também se comenta: "Ah, não, mas depois da cicatriz tu pode fazer um procedimento para tirar a cicatriz". Eu nunca cogitei tirar cicatriz nenhuma desses procedimentos que eu já tive que fazer. Olha que interessante. Até isso agora tem, né? Porque é uma coisa inimaginável que por um procedimento médico necessário, alguém nos dissesse depois, né? Olha, depois tu. Se tu quiser, É. pode. Mas enfim, marcas do nosso tempo. A Neuzi Isabel Zátera diz: Oi, Ronaldo. Há 3 anos atrás, quebrei o nariz numa queda. A princípio, para ser feito a correção desse nariz quebrado, o plano de saúde que ela tinha na época considerou como um procedimento estético. Apesar de que Olha ela não só. conseguia respirar. Então, pensa no absurdo, né? Sim. E ainda continua o preconceito com a questão dos óculos. Tem muita gente que prefere apertar os olhos e, com isso, criar rugas para não usar óculos. É, Tem de tudo, continua. né? É. Ronaldo, a gente está chegando aqui ao finalzinho, meio-dia. Claro que o assunto ele renderia muito mais, né? Muito mais, porque ele é complexo. Mas talvez ficaram alguns insights. Do que ficou, o que tu achas relevante que a gente parafraseie neste finalzinho de programa Eu sobre acho o que é o corpo? respirar fundo e tentar levar a temática da beleza e do entendimento do próprio corpo com mais leveza, né? E entender que não existe perfeição no que é humano, né? O que é muito perfeito, o que é muito lisinho, sem defeito nenhum, é de plástico. E plástico é uma coisa que é ali, imóvel, dura, é uma coisa que é fabricada, que é industrializada, né? As coisas reais não vão ser simétricas, não vão ser completamente perfeitas. A gente tem que ter esse entendimento, né? Isso. E E de. não é Uhum. fácil, Nossa, sim, porque a não é. gente tem pressão de todos os lados, mas mesmo assim, ter a consciência disso, pelo menos já é um início, já é um passo, né? E eu, de minha feita, quero fechar também o programa lembrando, né, que nós falamos muito da questão do corpo e em busca do corpo perfeito, muitas vezes nós nos esquecemos de viver melhor uma vida que pode ser mais, né, voltada àquilo que essa busca pela perfeição, ela pode ser um pouco mais sutil do que necessariamente só pelo corpo. A gente pode viver melhor, lembrando que talvez haja beleza em você poder se locomover, em você acordar, em você respirar, em você contemplar a vida, porque ao buscar a perfeição do corpo, a gente se esquece de contemplar a própria vida, né? Era Perfeito. isso. Obrigada, viu, Uma Ronaldo? boa semana, até mais. Esse conteúdo fica armazenado e disponível em vídeos no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio.